Bom, torcedor vascaíno, vambora para mais um vídeo, mais um Acorda Vascão aqui no nosso canal do Gigante Vasco. O primeiro vídeo apenas desse domingão. Um domingo triste, sem o nosso Vasco da Gama em campo. Apenas amanhã, contra a equipe do Sampaio Corrêa, o Vasco entra, pela nona rodada do Campeonato Carioca em Bacaxá, Saquarema. E a gente, é claro, vai falar sobre a preparação para essa partida, mas também iremos trazer a vocês muitas novidades importantes sobre o nosso Cruz Maltino, tá, meu amigo torcedor? Vamos falar aí sobre um grande nome que vale a pena você vascaíno ficar de olho, tá? A gente vai trazer a vocês mais uma joia feita em São Januário. Além disso, muitas outras novidades, muitas outras informações, um Acorda Vascão definitivamente agitado, movimentado e completamente imperdível para todos vocês. Entretanto, vascaíno, antes de começar esse vídeo, antes de deixar todos vocês aí muito bem informados sobre o nosso Cruz Maltino, como sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer, é claro, eu sou o Lucas, você está no canal do Gigante Vasco. Esse daqui, para você que não sabe, é o canal do torcedor vascaíno. Nós estamos aqui todos os dias, 3 vezes por dia. Temos o Acorda Vascão pela parte da manhã, que é esse vídeo que você está assistindo, Fala Gigante pela parte da tarde e o Boa Noite Gigante pela parte da noite. Então, se você ainda não é um inscrito do canal, se inscreva. A gente aqui do canal do Gigante Vasco precisa muito de você, tá bom? Estamos com um problema, de fato, no YouTube, com relação à divulgação do nosso conteúdo. O YouTube tá dando uma segurada na divulgação dos nossos vídeos. Eu conto muito aí com o seu like nesse momento, com a sua inscrição, para que o YouTube volte a divulgar aí o nosso conteúdo. Além disso, é claro, curta, compartilhe, ajude o nosso crescimento, venha fazer parte aí da família canal do Gigante Vasco. Show? Vambora então, vascaíno, sem muita enrolação, falar logo, sobre o nosso Cruz Maltino. Começar aqui primeiramente com vocês, falando exatamente sobre a preparação para essa partida que vai acontecer amanhã, contra a equipe do Sampaio Corrêa em Saquarema. O Vasco, pela nona rodada de Campeonato Carioca, enfrenta a equipe do Sampaio Corrêa exatamente às... Quero confirmar o horário, tá? Às 8 horas da noite. Sampaio Corrêa aqui nesse Campeonato Carioca não é uma equipe que está tão bem. Hoje é a quinta colocada, diante, é claro, de ser uma equipe pequena. Está indo até com resultado favorável, mas não tem pontuação suficiente para estar se classificando para a fase final do Campeonato Carioca. Hoje, como está aparecendo aí na imagem a vocês, o G4 do Campeonato Carioca está sendo formado por Botafogo, Flamengo, Vasco da Gama e Volta Redonda. Fluminense é o único hoje dos grandes que não está nesse G4. O Fluminense está na 8ª colocação com 11 pontos. Entretanto, diferente de Vasco e Botafogo, o Fluminense e Flamengo também, o Fluminense já jogou todos os 3 clássicos possíveis. O Fluminense já enfrentou o Botafogo, já enfrentou o Vasco e já enfrentou o Flamengo. Ou seja, dos próximos 6 pontos que estarão em disputa para o Fluminense, há uma possibilidade grande do próprio Fluminense conquistar os 6, pois enfrentará 2 pequenos. Enquanto isso, o Vasco da Gama, dos próximos 9 que tem em disputa, terá 2 clássicos contra Flamengo e Botafogo. Há a possibilidade muito real do Vasco conseguir essa classificação, mas passa muito por essa partida de amanhã contra a equipe do Sampaio Corrêa. 8 horas da noite, uma vitória coloca o Vasco na liderança parcial dessa rodada, com 16 pontos, e praticamente coloca o nosso Cruz Maltino nas semifinais do Campeonato Carioca. Então, caso esse elenco, caso seja o objetivo, eu creio que é chegar a uma semifinal de Campeonato Carioca, passa por essa partida aí de amanhã contra a equipe do Sampaio Corrêa em Saquarema. E hoje, é claro, o elenco Cruz Maltino entrará em campo, mais um dia de treino, o último dia de treino antes de enfrentar a equipe do Sampaio Corrêa. É importante lembrar que para essa partida de amanhã, o Vasco não terá Felipe Coutinho, que será poupado. O jogador acabou sendo substituído na partida contra a equipe do Fluminense, reclamando de dores na região da coxa. Foi feito um exame de imagem, constatado um edema na região da coxa esquerda, e com isso ele será poupado
para essa partida de amanhã contra a equipe do Sampaio. Fechou? E falando aqui, né, em treino, falando em preparação, um jogador que recentemente esteve treinando com o elenco profissional do Vasco da Gama, esse rapaz que tá aparecendo aí na foto a vocês, ao lado exatamente de Felipe Coutinho, tá? Esse rapaz não é nenhum novo reforço do Vasco, não é nenhum jogador de 28 anos que veio do mundo árabe, não é nenhum sul-americano que o Vasco contratou para jogar na ponta esquerda. Esse atleta é um cria. Por incrível que pareça, de 16 aninhos de idade, tá? Esse, para você que não sabe, eu vos apresento, é Diego Minetti. 16 anos, um cria das categorias de base do Vasco. E aqui, nesse Acorda Vascão, o que eu te digo, meu amigo torcedor, é o seguinte: fique de olho nesse jogador. Observe esse atleta. Um jogador que tem 16 anos de idade, tem dupla nacionalidade, ele é brasileiro, mas tem também a dupla nacionalidade italiana. Um jogador que hoje serve a seleção brasileira sub-17, é o camisa 9 da seleção brasileira sub-17 e é o camisa 10 e capitão do sub-17 do Vasco da Gama. Um atleta canhoto, de 1,83 m de altura, 72 quilos. Para você que não conhece, meu amigo torcedor, eu volto a repetir, te apresento nesse momento. Por que eu tô falando sobre o Diego Minetti no Acorda Vascão de hoje? Porque ontem a gente teve a informação que o Diego, que é uma das principais promessas da base do Vasco da Gama, só para você ter noção, né, do tamanho que é Diego Minetti, hoje o jogador ele é agenciado exatamente pelo mesmo empresário de Andrei Santos, foi vendido recentemente ao Chelsea, mesmo empresário de Thales Magno, uma outra grande promessa que foi vendida há pouco tempo atrás para o New York City dos Estados Unidos, hoje está no Corinthians, e do Ryan, que é hoje uma das grandes promessas da base do Vasco da Gama e que já atua no profissional. O Diego, ele nesses últimos dias entrou no radar da Federação Italiana de Futebol, que hoje tenta, junto ao Diego Minetti, o convencer a defender a seleção italiana. O Diego ele tinha apenas 15 anos, gente. Ele completou 16 agora, na semana passada. Pode parecer surreal, mas não é. E esse jogador ele vem sendo sondado por essa Federação Italiana para sair, para deixar de defender as cores da seleção brasileira e passar a defender as cores da Azul. Informações aqui, tanto o Diego quanto o seu staff foram procurados, né, por scouts da Federação Italiana de Futebol, que informaram que o atacante está sendo monitorado pela seleção italiana e sondaram os planos de carreira do jogador. Ele já tem passaporte italiano por conta da família do seu pai, que tem ascendência, italiana, e é um dos grandes destaques da base cruzmaltina, um nome que ainda tem um contrato de formação apenas com o Vasco. É uma expectativa para que breve ele possa assinar o seu primeiro contrato profissional com o nosso cruzmaltino. Na temporada passada, só para você ter noção, o atacante ele fez mais de 40 gols, sendo que 35 deles foi só com o sub-15 do Vasco da Gama. Ele foi campeão e artilheiro da Copa Rio com 16 gols marcados e comandou o ataque do Vasco, né, nas principais competições. É um jogador, resumindo o atleta, né, forte e alto para a idade e avaliado como um 9 de ofício, que tem facilidade para balançar as redes. Craque, joia, o Vasco da Gama faz em casa. E é até interessante que ele foi questionado sobre quem eram, né, os ídolos dele. Ele fala que é fã do Cristiano Ronaldo, é fã do Real Madrid e é fã de Roberto Dinamite. Ao ser questionado, ele diz: eu me identifico muito. No começo, no caso sobre o Cristiano Ronaldo, ele não era craque, mas depois de tanto treino, ele virou. E ele complementa falando exatamente sobre o Bob, sobre o Romário, dois grandes atacantes que o Vasco da Gama fez, né,
dentro dos gramados de São Januário. E só, antes da gente fechar essa parte do Acorda Vascão, já que a gente está falando sobre esse jogador que talvez você nem conhecia e está conhecendo agora, um atleta que com 15 anos de idade fez 40 gols na temporada passada, é um fenômeno, Diego Minetti, que com 15 anos, né, 16 completados na última semana, está sendo procurado, gente, pela seleção italiana. Não estamos falando de fato de qualquer atleta. Meu amigo torcedor vascaíno, eu tô parando o vídeo aqui rapidamente para pedir um favorzaço a você, tá, vascaíno? É rápido. O negócio é o seguinte, o nosso canal está sendo, enxugado pelo YouTube. O YouTube não está divulgando muito o nosso trabalho. Então eu peço especialmente a você que curte o nosso conteúdo, que já está aqui no nosso canal há muito tempo, para nesse momento deixar o seu like, pois é o seu like que compartilha os nossos vídeos. Então faz o seguinte, para tudo que você está fazendo agora, vem aqui embaixo e clique nesse botãozinho do joinha. É rápido, é fácil e ajuda muito o nosso crescimento. Aí outra, além disso, se inscreva no canal, tá? Você que está aqui já frequentemente, curtindo o nosso conteúdo, gostando dos nossos vídeos e ainda não é inscrito, não deixe de se inscrever. A gente conta muito com você para fazer com que o nosso canal cresça cada vez mais aqui no YouTube. Show? E agora, curta o vídeo, que ainda tem muita novidade e informação. Esse mesmo jogador que hoje é um cria da base Cruz Maltina, mas que, como a gente trouxe aqui a vocês, é nascido e criado no Espírito Santo. E quando veio para o Rio de Janeiro, ele não veio para o Vasco, tá? Diego Minetti, por surpresa, ele veio ao Rio de Janeiro através de um convite do Flamengo, meu amigo torcedor. Diego Minetti, ele foi visto por alguns profissionais que trabalhavam na base do Flamengo e o trouxeram para o Rio de Janeiro. Ele vem para o Rio, faz teste no Flamengo, passa no teste, foi aprovado e se muda para Vargem Pequena. Para quem é do Rio de Janeiro sabe muito bem que é um bairro bem próximo ao Ninho do Urubu, onde fica o centro de treinamento do nosso rival. Isso ainda com 9 anos de idade, hoje o Diego já tem 16. Entretanto, foram apenas 8 meses no Flamengo. O jogador acabou não conseguindo se adaptar e aí apareceu o convite do Vasco da Gama, que mudou muito a sua trajetória. E por quê? Mudou a trajetória de Diego Minetti. Porque o Diego não conseguiu se adaptar ao Flamengo, mas conseguiu se adaptar ao Vasco. O grande motivo é esse, que está aparecendo aí na imagem a vocês. Diego Minetti, meu amigo torcedor vascaíno, que está no Vasco, se ele chegou ao Flamengo com 9, ficou 8 meses lá, vamos arredondar, que ele tenha chegado ao Vasco com 10, que ele chegou ao Vasco com 10, ele está no Vasco há 6 anos. E o Diego, torcedor vascaíno, é um torcedor do Clube de Regatas Vasco da Gama, como está aparecendo aí na imagem a vocês. Alguns desenhos feitos por Diego muito jovem. Desenhos do Vasco da Gama. O Diego é um apaixonado pelo Clube de Regatas Vasco da Gama. O Diego é um torcedor do Vasco. Assim como praticamente em todo o Espírito Santo, todo o povo capixaba, no Espírito Santo todo mundo é Vasco. E o Diego, o que não fez em 8 meses no Flamengo, de adaptação, rapidamente aconteceu em São Januário, conseguiu se acostumar, conseguiu se adaptar, permaneceu. E hoje definitivamente é uma grande promessa dentro do nosso Cruz Maltino. Um atleta que se espera muito, um craque de bola, um jogador de 16 anos de idade, que já treina no profissional do Vasco e tem tudo para breve aparecer aí, meu amigo torcedor, nos gramados, tá? Do profissional. De olho nele, Diego Minetti é o nome da fera. Será que vai vingar? Tenho convicção, tá? Que vai. Deixe a sua opinião nos comentários com esse tanque assustador que breve tá nos gramados do nosso Caldeirão. Para fechar com vocês aqui esse Acorda Vascão, né? Falar sobre 2 informações aqui com vocês. A primeira sobre Benjamin Garré. Benjamin Garré é um jogador, né, que tem o desejo hoje de voltar ao mercado sul-americano. A gente já comentou com você a situação do Benjamin Garré, um jogador cria do Manchester City, entretanto argentino, chegou a disputar algumas temporadas aqui no futebol do seu país, da Argentina,
e hoje está no futebol russo e planeja voltar à América do Sul. Ele é canhoto, atua nas duas pontas, gosta mais definitivamente da ponta direita, mas sabe também fazer a ponta esquerda. E assim, um jogador que sim, hoje o Vasco da Gama negocia. Um nome que o Vasco formalizou uma proposta de empréstimo, não aceita inicialmente pelo clube russo que deseja a venda. Vasco e o Krylia Sovetov conversam para chegar a um acordo com relação a Benjamin Garré, que hoje é assim o camisa 10, né, do clube atual. Não é uma negociação fácil, mas o Vasco tentará e pesa para o Vasco da Gama o desejo do próprio Benjamin Garré em voltar para a América do Sul. Bom nome, deixa a sua opinião nos comentários, a gente não vai prolongar muito aqui o vídeo, até porque ontem a gente já fez uma baita análise do Benjamin Garré. Se você não viu, corre lá no Boa Noite Gigante para dar uma olhada. E um outro nome é o nome do Eric, né? Eric é atacante, ponta também, que sabe fazer a beirada de campo. Eu vejo o Eric muito parecido com o Rony, muito parecido mesmo, tá? Com relação à característica de jogo. É um ponta, mas que sabe jogar também como um falso 9. E é um nome que o Vasco, assim, chegou a abrir conversas, mas não é um nome de muito interesse. É um nome que o Vasco abriu negociações. Tá de olho. Tá no radar. Que o Vasco fez uma consulta. Mas não é uma prioridade. O Vasco entende o Eric como um bom nome para composição de elenco. Agora, para fechar, vestir a camisa e entrar em campo, não é esse jogador que o Vasco enxerga no atleta que hoje atua no futebol japonês. É um cria da base do Goiás. Volto a repetir. É um nome que o Vasco tem interesse, é um nome que o Vasco acredita que é interessante para compor o elenco, mas não é uma prioridade. Não é um nome que o Vasco está quebrando a cabeça para contratar. Até porque hoje o Vasco precisa de peças para chegar e vestir a camisa. O Vasco hoje, é claro, tem a sua importância trazer atletas de composição, mas hoje o Vasco precisa de atletas para serem titulares desse grupo e o Eric não é visto dessa forma. Show? A gente vai ficando por aqui. Esse foi o nosso Acorda Vascão, apenas o primeiro vídeo desse domingão. Conto muito com você, tá bom? Não saia... Aí, caiu o microfone. Não saia mesmo desse Acorda Vascão sem deixar o seu like, o seu joinha, o seu gostei. Ele é de sua importância. E se inscreva no canal. Vamos chegar aí logo a essa marca dos 150 mil. Show? Vamos que vamos. Se inscrevam, compartilhem. E como nós sempre falamos aqui, saudações vascaína.